Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Que hoje recebe o vereador Cleiton Xavier do PMN, que está chegando para a comissão de orçamento da Câmara Municipal nesse início de legislatura, nesse início do ano de 2023, na verdade. Prazer tê-lo aqui conosco, vereador, muito bom dia. O prazer é todo meu, Guilherme. Um bom dia para todos os seus telespectadores e aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Vereador, a comissão de orçamento normalmente lida com problemas que a Prefeitura de Belo Horizonte nem sempre gostaria de ter à mesa, que é as dificuldades financeiras que o município tem quando há uma necessidade de renúncia fiscal, ou quando precisa de um novo investimento, ou de um aporte para que obras sejam feitas, como as diversas necessárias na cidade, desde reformas da Vilarinho até outras localidades. Especificamente para esse ano, a comissão está mirando que tipo de contas da Prefeitura de maneira mais importante, o que tem de mais relevante que se deve prestar atenção do ponto de vista de quem está na comissão. Guilherme, do ponto de vista de responsabilidade que essa comissão tem no processo legislativo, tudo é muito importante quando o assunto é dinheiro público. Então, tem-se a previsão de 15 bilhões de reais que teremos que acompanhar, aproximadamente 15 bilhões de reais, aprovado em novembro do último ano, e a responsabilidade, não só minha como presidente da comissão, como dos meus colegas que compõem também a comissão, é fiscalizar se de fato o dinheiro público num todo e em todas aquelas áreas que estão previstas, tanto na lei orgânica quanto também na legislação do executivo, se de fato estará sendo aplicado conforme foi estabelecido na lei anterior. Vereador, e para quais áreas prioritárias vai ser destinado esse valor de 15 bilhões? Não, os 15 bilhões que foi aprovado no Legislativo no final do ano passado prevê a aplicação, uma previsão orçamentária para todas as áreas para o atendimento aos problemas da cidade, desde a educação até a área da saúde. Então, tem os percentuais estabelecidos em lei, a aprovação desse projeto de lei, da lei orçamentária anual, que foi aprovada pelos vereadores em Belo Horizonte no final do ano passado, ele traz, por exemplo, a previsão do crédito suplementar. Então, todas as áreas da cidade estarão recebendo o investimento do executivo na ordem de aproximadamente 15 bilhões. Então, esse percentual já está preconizado na lei. Uhum. Alguma coisa há de mudar na Câmara Municipal, vereador, em função de tudo que acontece nesse momento no processo de cassação do vereador Léo Burguês? E a gente já trouxe matérias ao longo dessa última semana tratando de como a Câmara, infelizmente, se mostra ano após ano um celeiro de novos escândalos. E não é bom para a população de Belo Horizonte, certamente não é bom para os vereadores. O senhor mesmo assumiu no ano passado na vaga de um vereador que renunciou ao mandato numa condição de suspeita sobre aquilo que ele estava fazendo como vereador. Tem que se apertar mais a fiscalização sobre os vereadores, tem que se apertar mais a fiscalização no poder público. Por que a Câmara está vivendo um momento como esse? É lamentável. Nós, nos últimos 15 anos, em Belo Horizonte, amargamos, sim, a Câmara como protagonista de assuntos nas páginas policiais. O vereador, constitucionalmente falando, ele goza de menos proteção do que outros parlamentares, por exemplo, em nível estadual e federal. Isso expõe muito o vereador. Mas o vereador, ele é eleito pelo voto direto da população para ter uma vida ilibada, uma postura inquestionável enquanto representante da população. Então, todas as vezes que há a quebra do decoro, quando o vereador ele procede de forma inconveniente àquilo que está proposto a ele a realizar no parlamento, ele deve sim responder nos termos da lei e, quando é o caso, sim, perder o mandato para que haja lisura no legislativo em qualquer cidade. E isso não é uma característica apenas de Belo Horizonte. Vereador, pode ser aberto hoje então esse processo de cassação do vereador, para cassação de mandato do vereador Léo Burguês. Isso acontece se tiver maioria de votos aí dos parlamentares favorável
pela abertura desse processo. A gente trouxe há pouco aqui no Super N a informação de que até mesmo o vereador deve votar a favor dessa abertura desse processo de cassação. Queria que o senhor contasse pra gente como que tem sido essas conversas, o que deve acontecer de fato hoje na Câmara de BH. Olha, hoje deverá ser sim aberto e nomeada a comissão processante, que é sorteada entre os vereadores. O próprio vereador Léo Burguês, nos seus últimos discursos em plenário, ele disse votar também favorável à abertura da cassação para que ele tenha direito à ampla defesa do contraditório. O que chegou para os vereadores até aqui, através até mesmo da mídia, né, da imprensa, acerca dessa operação que foi desencadeada há 3 anos atrás pela Polícia Civil, pelo GAECO. E aí nós ainda não temos em mão documentos oficiais que mostra os crimes a ele imputados. Então, com a abertura do processo de cassação hoje, que eu acredito que vai se abrir, nós teremos provas palpáveis de que ele de fato cometeu os crimes e naturalmente a quebra do decoro. A comissão processante será sorteada entre os vereadores e aí o próprio vereador terá o direito da defesa e do contraditório. A hipótese de renúncia, vereador, foi conversada entre os pares a ser proposta por Léo Burguês? E eu pergunto porque em outras oportunidades, com outros vereadores, foi feita inclusive a sugestão para que, a época dizia-se, a imagem da Câmara não continuasse mantendo-se no noticiário dessa maneira. Isso chegou a ser oferecido para o vereador Léo Burguês? É porque quando há um momento difícil como esse, desgasta todo o legislativo e na opinião popular, todo vereador tem a mesma conduta. Então, eu acredito que a mesa diretora tenha conversado com o Léo, mas ele, pelo discurso que eu entendi, ele nega as acusações, ele nega e ele não renunciará, acredito, e ele até pediu para que vote a abertura do processo para que ele se defenda, porque ele, a todo momento, ele diz ser inocente, que nenhum assessor dele tenha falado a respeito de rachadinha e os crimes que estão sendo imputados a ele. Então, ele tem o direito a se defender, mas eu acredito sim que alguém, né, próximo a ele ou algum vereador, comigo pessoalmente ele não conversou, deve ter orientado ele à renúncia, mas pelo discurso dele ele não vai renunciar não. Tem alguma orientação dada pelo novo presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, em relação ao caso Léo Burguês? Não, orientação não. Isso traz assim um desgaste para o parlamento. Então os vereadores assim, eles estão muito assim apreensivos com relação às notícias que vêm sendo veiculadas, porque enquanto a gente gasta tempo num possível processo de cassação de um colega, a gente deixa às vezes de dar prioridade a pautas importantes que de fato ajudam o povo de Belo Horizonte. O povo já vem sofrendo com enchentes, o povo já vem sofrendo com a questão do transporte público, que tem uma falta de qualidade incrível, o povo vem sofrendo na fila dos hospitais, das UPAs, os postos de saúde, que tem faltado médicos, são filas quilométricas para atendimentos básicos e o parlamento, que deveria estar preocupado em trabalhar junto com o executivo para solucionar esses problemas, ter que ficar votando e cassação de colega que tem comportamento inadequado à atividade parlamentar. Como é que está a relação, vereador, com a Prefeitura de Belo Horizonte, com a Secretaria de Governo, depois do ano passado muito turbulento, até a eleição do vereador Gabriel, que fez críticas duras à Prefeitura de Belo Horizonte e à condução que era feita naquele momento, mas os vereadores tinham lá numa margem apertada, então não sinalizava exatamente que havia uma insatisfação geral com tudo que acontecia na Prefeitura de Belo Horizonte. Começa-se como a gestão a partir de 2023? Criou-se aí alguma algum laço foi refeito? O governo procurou os vereadores para tentar alguma relação mais amistosa, digamos assim? Olha, eu acredito que tanto o prefeito Fuad quanto o secretário de governo precisam ser inteligentes do ponto de vista de virar a página. A eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal ocorreu
no último mês do ano de 2022 e ponto final. É virar a página porque a população de Belo Horizonte, vamos dizer assim, já está, me perdoe os seus ouvintes, de saco cheio, de tanto blá blá blá, de tanta conversinha para lá e para cá. O prefeito precisa entender que a população de Belo Horizonte é uma população numerosa, talvez aí ultrapassamos 2.500.000 habitantes nessa cidade, que sofre muito. E como que o prefeito vai executar, por exemplo, esse orçamento com qualidade sem manter uma relação amistosa com os vereadores? Então, aquela rivalidade, aquele voto para lá, voto para cá, que elegeu o presidente Gabriel Azevedo, é página virada, e agora nós precisamos de olhar para frente para solucionar os muitos problemas que a nossa cidade tem. Vereador, em relação ao plano diretor, a Câmara e a FIENG defendem adiar por 2 anos, né, o novo plano diretor da capital mineira. Como é que essa conversa tem andado aí diante de toda essa situação que tem vivido? Feito uma crítica, inclusive, pelo senhor, de que o parlamento perde tempo com discussões de um possível mandato cassado de um vereador. E diante de um assunto que é tão almejado pela população e que a gente sabe que de fato é muito importante, mas que há muitas brechas. Eu queria saber como é que a Câmara tem conversado em relação ao novo plano diretor da capital. Ô Thalita, a nossa cidade é uma cidade muito burocrática. E esse pacote de desenvolvimento que a Câmara Municipal vem conversando com a FIENG tem por objetivo acelerar o processo de desenvolvimento da nossa cidade, que está muito atrasada a comparar com outras capitais do nosso país. Então, o plano diretor, ele precisa ser analisado de uma forma, assim, muito criteriosa, atenta, porque nos moldes que está estabelecido o nosso plano diretor, nós percebemos alguns pontos de burocracia, como se fosse alguns impedimentos para que o desenvolvimento ocorra. Então, estamos conversando, inclusive quando o nosso presidente Gabriel Azevedo esteve na FIENG falando sobre o pacote que tem 30 medidas para que se desenvolva ações de crescimento econômico na nossa cidade, eu participei, estive presente, ele convidou todos os vereadores para que tivesse, eu fui, e eu entendi que o plano diretor da nossa cidade, ele precisa acompanhar a modernidade para trazer menos burocracia para quem empreende nessa cidade. 8h56, nós estamos conversando com o vereador Cleiton Xavier, do PMN. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Vereador, o senhor já participou com a gente aqui na Rádio Super do Café com Política? Então sabe que agora é a hora do bate-pronto, com perguntas objetivas e respostas objetivas para a gente encerrar a nossa entrevista. Para começar, o caso Léo Burguês. Vergonhoso para nossa cidade. A gestão do prefeito Fuad Noman até agora. Razoável. A marca do mandato de Cleiton Xavier. Trabalho e seriedade. Gabriel Azevedo, candidato a prefeito em 2024, é uma realidade? É realidade, é um mestre no parlamento. Vereador Cleiton Xavier, do PMN, vereador de Belo Horizonte, foi o nosso convidado de hoje no Café com Política. Obrigada, viu, vereador? Espaço aberto sempre para o senhor aqui. Eu quero agradecer a oportunidade e desejo para todos vocês, nesse ano de 2023, muita saúde e conquistas para vocês. Obrigado, vereador, mais uma vez pela presença aqui conosco no Café com Política.